Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui números de pesquisas. Uma foi feita em Belo Horizonte que aponta para uma reviravolta importante e impressionante. O bolsonarista lá que terminou em primeiro aqui, me parece, baseado nos dados da pesquisa, que saiu que ele vai se dar muito mal. Eu vou trazer números agora, só temos o segundo turno e também a rejeição. E trazer aqui algumas informações sobre Belo Horizonte. Como é que a gente não pode descartar mudanças realmente assim, porque o atual prefeito estava lá atrás e agora desponta para vencer as eleições, para a tristeza do bolsonarismo lá. E trarei também a pesquisa que saiu para São Paulo. Mais uma, falei de duas mais cedo, se não assistiu, vale a pena. Saiu uma outra pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, a gente mudou aqui a ideia inicial, era um outro roteiro, mas a gente está muito atento para trazer informações para vocês. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda um joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu quero agradecer, nós divulgamos inclusive na comunidade do canal. Se você não conhece, vale a pena, clica aí na comunidade, mas clica depois, agora não. Que nós passamos a marca de 55 milhões de visualizações desde que nós criamos o canal, que aconteceu ali em maio de 2021. Então, na média, pessoal, desde quando começamos, lá atrás, canal com 0, o primeiro inscrito foi aqui, né, o meu filho, a minha filha, foi minha filha, primeiro inscrito, o segundo meu filho, minha esposa, e aí a coisa foi crescendo. Então, na média, de lá para cá, dá quase 1.400.000 views por mês. Muito obrigado a todos vocês. A gente fica muito feliz com o alcance do canal e, enfim, de novo, quem puder, espalha sempre os vídeos, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Não canso de repetir, falo no começo, falo no final. A gente não pode desistir e cansar de lutar por este país, cada um da sua forma, e aqui estamos no canal. Pessoal, vamos falar aqui da pesquisa que foi feita em Belo Horizonte. Olha, aponta para uma reviravolta aqui que muitos, inclusive eu, e a gente tem que dizer isso aqui, duvidavam, porque quando começou a campanha, o atual prefeito estava muito atrás. Ele estava em 6º lugar, 7º, 5º, mas assim, com menos de 10%, a casa de 8, 5, 4, 6, 7, era nesse patamar. Mas aqui a pesquisa da Datafolha, que tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, e ela foi divulgada agora aqui, ela foi feita entre os dias 8 e 9 de outubro, então, né, dados fresquinhos, ouviu 910 pessoas. Ela mostra que o atual prefeito, que terminou em segundo lugar o primeiro turno, agora no segundo turno ele aparece em primeiro lugar. Cuidado para não errar aqui esse negócio de primeiro e segundo. Mas Fouad Noman, que é do PSD, aparece com 48% das intenções de voto. E o Bruno Engler, que terminou o primeiro turno em primeiro, agora aparece em segundo, com 41% dos votos. Aqui nós ainda temos um percentual de eleitores indecisos, branco e nulo, que pode mudar? Pode. Pesquisa a gente nunca dá para dizer assim, não, vai ser assim até o final. Por quê? Porque a questão aqui é que tem eleitor que está indeciso, tem eleitor que pode mudar de ideia. Então, claro que o atual prefeito não pode cantar vitória antes da hora, mas aqui é uma reviravolta. Porque, repito, muitos que terminam no primeiro turno liderando têm mais facilidade de vencer no segundo turno, mas não é o caso aqui de BH. Então o Bruno Engler está aqui em segundo com 41%. E por que acontece isso, William? É o que eu digo sempre aqui com candidatos que têm uma rejeição alta. Por mais que eles vão bem no primeiro turno, no segundo eles têm que ter a maioria. E se o candidato, seja ele qual for, tem uma rejeição alta, dificulta ele ter essa maioria, que é os 50% mais um voto, que é para vencer as eleições, os votos válidos. E aqui aponta que o Bruno Engler tem uma rejeição de 48%. Fala que não votaria nele de jeito nenhum, nem pintar de ouro. E o Fouad Noman tem uma rejeição de 39%. Então a pessoa olha para o Fouad e fala assim, olha, não é o candidato que eu gostaria, não é a melhor opção, mas como eu rejeito mais o outro, vai o Fouad mesmo. Então o Fouad acaba herdando votos dos demais, que não foram para o segundo turno. Tipo a Duda Salabert, o Mauro Tramonte, o Gabriel Azevedo, o Rogério Correia. Então o Fouad acaba tendo mais facilidade para herdar esses votos, né, por lá. E aqui se a gente pega como é que ficou o primeiro turno lá em Belo Horizonte, vamos só ver porque, olha, o Fouad terminou então aqui com 26,54
e agora ele aparece com 48, ou seja, o Fuad está crescendo aqui quase 22 pontos percentuais. Já o Bruno terminou com um pouco mais de 34 e agora 41, então ele está crescendo 7. Então realmente aqui o Fuad tem tudo para vencer, seja porque já aparece liderando e também porque o outro aparece com uma rejeição muito alta, né? E quer saber? Eu acho que o Bruno Engler tá nessa, mas é para ver se fica mais conhecido. E se ele vence o Bruno Engler, eu acho que ele não faz ideia de como é que é administrar uma capital como Belo Horizonte. Então é até um livramento para ele próprio. Por povo de BH nem se fala, né? Não que o Fuad seja um prefeito maravilhoso, extraordinário, mas é que comparado com o que poderia fazer e não fazer o Bruno Engler, eu acho que o Fuad Noman aqui, mesmo com os muitos pontos negativos da sua gestão, tem uma experiência, era o vice do Calil que sai da prefeitura para disputar o governo, o Fuad assume e agora tenta continuar no cargo. O Bruno, mesmo que ele perca as eleições, ele já sai fortalecido. Porque em 2020, o Calil venceu no primeiro turno e o Bruno Engler que disputou ficou lá atrás, com uma votação irrisória. Agora só dele ir para o segundo turno. Então já teve um aumento nos votos dele próprio, Bruno Engler. Né? Ficou mais conhecido, então ele sai mais forte dessas eleições. E para ele é muito mais cômodo continuar como deputado estadual e mais confortável do que virar prefeito de Belo Horizonte. Então aqui eu acho que o Bruno Engler não vai ficar tão triste com a derrota não. Repito, é um livramento para o povo de BH e certamente para ele aqui. Agora vamos falar aqui de São Paulo. Eu falei de duas pesquisas mais cedo, a Paraná e a FESP-SP. Eu acho que vale assim mesmo, né? Agora saiu Datafolha, que ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 9 de outubro. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos e aqui mostra uma distância ainda maior do Nunes para o Boulos do que aquela distância que outras pesquisas mostraram. O Nunes venceria o Boulos 55 contra 33. Isso aqui é dos votos totais. Não fizeram o cálculo aqui dos votos válidos, mas deve dar na casa aí de 65 contra 35, algo mais 63 ou contra 37. É uma diferença aqui já de 22, nos votos válidos dá uns 25, 26. Não é muita surpresa. Aqui não é o que você acha do Nunes ou o que você acha do Boulos. É que todas as pesquisas mostravam que o Boulos tem uma rejeição muito alta, que eu falei na outra pesquisa. E candidato com rejeição alta tem dificuldade em segundo turno. Sempre foi assim com o Freixo, no Rio de Janeiro, Manuela Dávila lá no Rio Grande do Sul. O Boulos, em 2020, inclusive, uma campanha, né, no primeiro turno que surpreendeu muita gente, ficou à frente do candidato do PT na época. O Boulos foi para o segundo turno e lá foi 60 para o Bruno Covas contra 40 do Boulos. Agora está aqui mais ou menos nesse patamar, eu acho até um pouco abaixo do que ele teve na última pesquisa. E no primeiro turno, eu disse aqui que os eleitores do Pablo Marçal, por uma questão óbvia, né, de identificação ali, com, enfim, ou de rejeição com o Boulos, melhor dizendo, iriam mais para o Nunes. Aqui agora a Datafolha perguntou. E 84% dos eleitores do Marçal estão migrando para o Nunes. Como o Marçal teve ali quase 29% também, então quase tudo isso vai para o Nunes. Que se soma ao que o Nunes tinha no primeiro turno, vai dar quase isso aqui dos 55%. 4% dos eleitores do Marçal foram para o Boulos. E nos da Tabata, que muita gente pensava, não, o da Tabata vai 100% para o Boulos. Eu disse aqui, nenhum candidato transfere 100% dos seus votos para outro. Ele pode ajoelhar, ir no palanque, né, fazer o que quiser. Não consegue. O eleitor, alguma parte, uma parcela, até olha e fala, não, peraí, beleza, então eu vou. Vai ter uma parte que está pouco se lixando para o que o seu candidato preferido vai apoiar no segundo turno. E aqui mostra que dos eleitores da Tabata, mesmo ela declarando apoio ao Boulos, 35% disseram que vão votar no atual prefeito e 50% no Boulos. Como ela teve quase 10%, então vamos lá, 5% ou 5 pontos aqui vão para o Boulos e 3,5% para o Nunes. E tem uma parcela dela aqui que está ainda indeciso ou querendo votar branco e nulo. A rejeição, lá em São Paulo, segundo a Datafolha, não votaria de jeito nenhum, 58% no Boulos e 37% no Nunes. Mais uma pesquisa que reforça a rejeição alta que o Boulos tem e é um desafio para ele para as próximas eleições. Eu acho que essa aqui é uma situação muito difícil para o Boulos, praticamente impossível,
Mas, assim, o Boulos é um cara jovem, vai ter outras eleições, então ele tem que pensar, opa, né, tem que mudar alguma estratégia, o que ele tem que fazer para reduzir essa rejeição e em futuras eleições majoritárias como essa aqui ele ter maiores chances. Porque para deputado, ele foi o deputado mais votado de São Paulo. E creio que na próxima eleição deve ser muito bem votado. Mas se ele quiser, de fato, ser prefeito ou governador de São Paulo, ou um dia ser presidente, vai ter que trabalhar a redução dessa rejeição. E nós tivemos um debate na rádio CBN. Aliás, era para ser um debate, né? Foi sabatina porque o Nunes não foi. Lamento a atitude do prefeito, que é muito comum entre quem lidera com folga pesquisas e prefere não se expor muito. Lamento, eu acho que a população merece, independente da estratégia eleitoral de cada um, aí o marketing é que decide. Eu, enquanto eleitor, sempre vou lamentar a ausência de candidatos, né, em debates, em sabatinos, a não ser que tenha de fato uma motivação muito grande, o que, né, não sei se foi o caso. Mas, de todo jeito, o Boulos foi e aquilo que era para ser um debate virou uma sabatina, em que o Boulos pôde ir lá expor as suas ideias, as suas propostas, ser entrevistado e questionado pelos jornalistas que lá estavam na CBN. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!